Eu quero falar nessa noite sobre algo fundamental, algo, na verdade, indispensável na vida de um cristão, que é fé. Eu quero falar hoje sobre atitudes que matam a nossa fé. Nós falamos na escola dominical hoje sobre dúvidas, né, sobre ataques à nossa mente, ao nosso pensamento, sobre as verdades de Deus, da sua palavra, das suas promessas. E eu comentei até que o sermão já estava pronto e que aqueles tópicos iam surgir na nossa meditação de hoje. E eu quero reler com os irmãos agora na NVI, o mesmo texto que nós lemos no início do culto, que é Hebreus capítulo 11, a partir do verso 1. Agora nós vamos ler até o verso 12. Diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam um bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado porque Deus o havia arrebatado, pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou pela terra prometida como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e edificador é Deus. Pela fé Abraão e também a Sara, apesar de estéril e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes, tão numerosos quanto as estrelas dos céus e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Então a gente vê aqui, talvez a definição mais clara, mais objetiva sobre fé, que nós encontramos na Bíblia, está justamente aqui, nesta carta, dada por este autor, e exatamente neste capítulo. Ora, a fé é a certeza daquilo que nós esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. Então essa é a melhor declaração de fé. E a fé é o combustível da vida, da esperança, da realidade de um cristão. Se você observar, né, os nomes que aparecem em destaque aqui na leitura que nós fizemos, o próprio Abraão e a Sara, Noé, Enoque, Abel, homens e mulheres que viveram, para usar uma expressão aqui, apostando na promessa. A única coisa que eles tinham era uma promessa. E a promessa era para o futuro. E ainda assim, a promessa era algo tão importante, tão valioso para eles, que eles organizaram as suas vidas em torno da promessa. Se você pegar, por exemplo, Noé, para a gente citar um exemplo, Noé esperou 50, 60, 70 anos para ver a promessa cumprida. Mas Deus fez a promessa para ele: vai lá, constrói uma arca, porque vai vir um dilúvio para destruir a terra. E você vai salvar, a sua família será salva através dessa arca. Então, a promessa de Deus estava feita. E não só ele, todos eles foram aprovados por Deus
pela sua fé. Agora, por que a fé é importante e nós precisamos cultivar, nós precisamos proteger, nós precisamos cuidar da nossa fé? Primeiro, a fé é a base da nossa salvação. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. E é através da nossa fé que nós nos achegamos a Deus, como o texto aqui diz, crendo que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que se aproximam dEle. Obrigado, Ney. Então esse é o primeiro propósito da fé. Nos fornecer base e confiança para a nossa salvação. Nós falamos hoje pela manhã aqui na escola dominical justamente sobre isso. Se nós não crermos que Jesus ressuscitou dos mortos, e esse é um princípio básico que sustenta a nossa fé é vã. O apóstolo Paulo falou isso. Segundo, além de ser a base da nossa salvação, a fé é que nos sustenta nos momentos de dificuldades, nos momentos de provação, nos momentos de dúvida. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso à frente. Então, nos momentos de crise, nos momentos de luta, de provação, de tentação, a fé é como um escudo. A fé é um porto seguro. Quando você tem fé, ainda que o mundo, ainda que a tempestade, ainda que o inimigo, ainda que tudo seja contrário, você consegue se refugiar na fé. Você estará escondido e protegido na fé. Por isso que a fé é importante. Terceira, a fé é uma fonte de poder que nos dá a vitória. É a fé que nos garante. Ela não é uma fé passiva, não é uma fé que, eu estou aqui, eu espero, eu tenho fé e se der certo, deu. Não, a fé é ativa. Deus acabou de dar um testemunho aqui agora. É uma confiança que nós temos, porque a palavra de Deus diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, a fé, ela nos capacita a viver experiências espirituais extraordinárias que vêm de Deus. E também é através dela que nós recebemos, temos acesso a essas promessas que o Senhor nos fez. Então, além de descrever a natureza da fé, a carta aos Hebreus nos fornece, nos encoraja a olhar para esses exemplos de fé, dos tempos antigos, desses homens, dessas mulheres, não apenas para admirarmos, mas para imitarmos a fé deles, para vivermos como eles, para, ao termos a nossa fé questionada, ao termos as nossas convicções, às vezes até mesmo abalada, nós possamos olhar para esses homens e ver o quanto eles foram capazes de esperar pelas promessas de Deus, de serem fiéis às promessas de Deus. E é por isso que a palavra de Deus diz que eles foram aprovados por Deus. A atitude deles, a perseverança deles, fez com que eles se tornassem homens e mulheres aprovados por Deus, porque eles demonstraram essa fé consistente e por isso eles receberam a aprovação divina. Então, não é só a carta aos Hebreus, a palavra de Deus como um todo, ela nos oferece essa referência, que é basicamente o seguinte: a nossa fé não pode ser uma fé que espera ver para depois crer, mas precisa ser o contrário. A fé verdadeira é aquela que crê antes de ver. É aquela que crê sabendo que se Deus, o que a Deus acabou de falar aqui é exatamente o resumo do que eu quero expressar. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então a fé verdadeira é aquela fé que crê na promessa de Deus, porque Deus não mente, Deus não se arrepende, Deus não é homem para mentir, mas aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Mas o próprio Jesus no seu ministério advertiu os seus seguidores sobre este problema da fé emperrada, da fé pequena, da fé mirrada. Por exemplo, em Mateus 8:26, ele aborda os seus discípulos, os seus seguidores, perguntando para eles: por que vocês são tímidos, homens de pouca fé? E eles estavam passando por uma provação quando Jesus fez essa pergunta. Então, isso nos mostra que mesmo diante de uma tempestade, mesmo diante de uma dificuldade, mesmo diante de uma ameaça, nós não podemos ter medo, nós não devemos temer. E é o que Jesus fala aqui: por que vocês estão com medo? Por que vocês são tímidos? O problema de vocês é a fé de vocês que é pequena. E depois Jesus também vai dizer que há um risco, dos últimos tempos, de que
a fé se tornasse ainda mais escassa. Em Lucas capítulo 18, verso 8, ele diz: contudo, quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Nós vivemos um tempo, não apenas em que a tecnologia, não apenas em que as facilidades, mas que o mundo, e o diabo com as suas estratégias, ele tenta apagar esta marca na vida das pessoas, principalmente dos cristãos. Ele tenta fazer com que alguma coisa ocupe, seja uma preocupação, seja uma dúvida, ocupe aquilo que deveria ocupar o nosso coração, que é a nossa fé permanente no Senhor. Então é sobre isso que eu quero falar um pouquinho hoje, comportamentos que são prejudiciais à natureza da nossa fé, e pelo bem dela, pelo bem da nossa fé, seria muito bom que, se nós flertamos com essas práticas, que nós nos afastemos imediatamente dela. E a primeira delas é justamente o que eu falei: dúvidas. Nós não podemos desprezar as nossas dúvidas. E é muito comum nós ouvirmos que dúvida é contrário à fé, se você duvida é porque você não tem fé. A dúvida, ela é um sinônimo de incredulidade. E a gente também falou sobre isso hoje de manhã na escola dominical. Só que a gente precisa entender que é preciso compreender que nem toda dúvida é falta de fé, mas toda dúvida tem potencial para levar-nos a perder a fé. Percebe? Então, ter uma dúvida precisa ser tratada. Se existe alguma coisa que não encaixa, se existe alguma coisa que você não consegue compreender, que você não consegue confiar plenamente, você não pode conviver com essa dúvida. Você tem que sanar essa dúvida. Então, quando nós temos alguma dúvida, não significa que nós não temos fé, mas é uma indicação de que nós precisamos resolver algo rapidamente dentro de nós, se alguma coisa não está encaixando. Então, menosprezar as dúvidas é muito ruim para a nossa fé. E às vezes as pessoas ficam envergonhadas, Não, eu não vou admitir que eu não entendo isso, eu não vou admitir que eu tenho dificuldade em crer nisso, eu não vou admitir que eu tenho dúvidas sobre isso. E aí, esse é o perigo, e é justamente isso que o inimigo das nossas almas prefere que a gente faça do que buscar ajuda. Então, buscar esse entendimento daquilo que incomoda o nosso coração é o melhor passo, é a melhor decisão que nós fazemos. E onde que a gente faz isso? A fonte é a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz, Romanos, Paulo fala: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela tem todas as respostas que a nossa fé precisa. Todas as respostas que a nossa mente e o nosso coração precisa para que a nossa fé seja uma fé vigorosa, uma fé verdadeira. Então significa que, se nós cultivamos esse crescimento, essa saúde da nossa fé, isso está diretamente ligado com o tempo que nós dedicamos à palavra, à meditação da palavra de Deus. Então, se existe algo que rega, se existe algo que aduba, se existe algo que traz saúde para a nossa fé, é o contato com a palavra de Deus. Não apenas a leitura da palavra de Deus, mas contato com as coisas de Deus, a palavra, a oração. Nós vamos falar um pouquinho mais à frente sobre a meditação, tempo de qualidade com Deus. Então, esses cuidados, eles vão gerar esse crescimento e esse fortalecimento da nossa fé. E eu até dei esse exemplo hoje de manhã, na escola bíblica dominical, que os discípulos de Jesus, aqueles que andaram com ele, aqueles que estiveram com ele todo o tempo do seu ministério terreno, em determinado momento eles tiveram dúvida. Se você ler Lucas capítulo 24, que é os discípulos, a caminho de Emaús, eles têm dúvidas ali. E quando Jesus se aproxima deles e começa a caminhar com eles, qual era a dúvida deles? Ele era um profeta, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. Era dúvida, e não foi, não aconteceu. Mas o que aconteceu com ele? Ele foi crucificado. Os sacerdotes, os religiosos, crucificaram ele. Então, a dúvida estava ali. Só que Jesus não ignora a dúvida dos seus seguidores. Assim como ele não ignora as nossas dúvidas. Se nós colocarmos diante dele em sinceridade aquilo que está afetando a nossa fé, aquilo que está incomodando o nosso coração, aquilo que está dificultando a nossa progressão nessa área importante que é a fé, ele vai cuidar de nos ajudar. Porque o texto diz que quando Jesus tem aquele diálogo com eles, e Jesus parece que não está entendendo, mas o que aconteceu? E aí eles vão falando, eles vão explicando, até que chega uma hora que o texto diz que então Jesus abriu o entendimento deles para que eles compreendessem as Escrituras. Então veja como é importante a palavra de Deus, como é importante as Escrituras
para a qualidade, né, de uma fé saudável. Então, assim como Jesus não menosprezou as dúvidas daqueles seus discípulos, ele também, com certeza, cuidará de nos ajudar a solucionar as nossas. Então, principalmente, quando nós queremos realmente uma resposta de Deus, quando nós queremos confiança na resposta, nós não podemos nos iludir em buscar essas respostas em outros lugares. Até a Vitória falou aqui no testemunho dela. Às vezes a gente quer uma resposta que massageie o nosso ego, que satisfaça os nossos sentimentos, que venha ao encontro daquilo que a gente está desejando. E aí o que a gente faz? Não, a palavra de Deus não vai me dar essa resposta. Não, se eu for falar com Deus, Deus não vai me dar essa resposta. Então eu vou buscar em outras fontes. E esse é um perigo muito grande. Então a dúvida, ela não deve ser ignorada, mas ela deve ser tratada à luz da palavra de Deus. Ela deve ser realmente tratada à luz e com a ajuda do Espírito Santo, a palavra de Deus e o Espírito Santo. Porque esses outros caminhos são perigosos, porque eles são geralmente agradáveis. E a gente vai buscar e realmente eles vão falar mais alto e a nossa tendência é concordar, porque o nosso coração vai ficar satisfeito, a nossa carne vai ficar satisfeita, mas a nossa alma vai estar sofrendo. Então é por isso que todo o ensino, que tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus, ainda que seja muito interessante, ainda que aparentemente nos dê muito caminho, muita vantagem no caminho, nós precisamos tomar cuidado. Eu citei aqui a semana passada um dos problemas que Timóteo enfrentou para manter o seu caráter de cristão. Vocês lembram o capítulo 4 de Timóteo que nós falamos, da segunda carta? E eu vou citar de novo versos 3 e 4, e diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os seus próprios desejos, juntarão mestres para si, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Então esse é o grande problema de nós ignorarmos as dúvidas. Agora, a melhor fonte sempre vai ser a palavra de Deus. Mas aí o que acontece? A gente fica triste. Às vezes fica até abismado, eu não sei se mais triste ou mais abismado, com pessoas que já têm um certo tempo, que já têm uma caminhada, já têm um trecho, né, de vida espiritual caminhado, e que ainda estão estagnados na sua fé, e ainda estão limitados com coisas tão básicas, tão rudimentares da vida cristã, do ideal de um cristão, que assim chega a cometer erros banais, a viver situações que jamais são compatíveis com a situação de um cristão. Por exemplo, um crente que continua tendo um comportamento infantil, espiritualmente falando. Ele não ora, ele não crê, ele não persevera, ele não tem bom testemunho, a vida superficial, a vida espiritual dele é muito superficial. É aquilo que a gente lê no texto que a Neuza citou também, quando Jesus prega o Sermão do Monte, do perigo da casa construída sobre areia. Então, se é uma vida totalmente construída, sem nenhum fundamento, sem nenhuma segurança, sem nenhuma base, qualquer vento, qualquer dificuldade, qualquer provação já abala essa fé, já abala esse coração, já dificulta a caminhada dessa pessoa. Então, comportamentos assim são difíceis e nós precisamos reconhecer aonde nós estamos falhando para melhorar. Então, assim, crentes que usam palavras torpes, que usam vocabulários inconvenientes, que convivem muito bem com mentiras, com piadas, parece que ele tem mais satisfação na comunhão de ímpios, na companhia de ímpios, do que no convívio dos irmãos. Então, esse tipo de comportamento prova que essa pessoa não está amadurecendo na sua fé. Muito pelo contrário, o seu barco, a barca da sua vida, está navegando à deriva. Aonde o vento está levando, ele está indo, ele não tem discernimento do que fazer. Então, por que nós precisamos fortalecer a nossa fé? Porque enquanto nós estamos nesse mundo, primeiro, nós não podemos fracassar espiritualmente. A palavra de Deus diz que o nosso inimigo, o diabo, o nosso adversário, ele vive em derredor, buscando, esperando, espreitando a quem ele possa atacar, a quem ele possa destruir. Então, para não fracassar na vida espiritual, nós precisamos manter a nossa fé equilibrada, a nossa fé vigorosa, para não sermos influenciados pelo mundo. Nós estamos falando disso, o quanto o mundo de hoje influencia a nossa vida, e não é só a dos jovens, adolescentes,
mas todos nós somos influenciados pelo mundo. Não nos submetermos aos desejos da carne. Se a nossa fé é uma fé fraca, é uma fé frágil, a nossa carne vai crescer, os nossos desejos vão nos dominar, e assim por diante, não dar um mau testemunho. Tudo isso depende da nossa fé. Então, eu quero deixar aqui alguns conselhos para você. Se você deseja trabalhar para fortalecer a sua fé, não deixe de frequentar regularmente os cultos. Estar na casa de Deus é muito importante. Cultuar a Deus é muito importante. Estar em comunhão com os irmãos é muito importante. Não perca a oportunidade de aprender. A escola bíblica dominical é um lugar importantíssimo, onde nós aprendemos sobre a palavra de Deus. Participar ativamente dos ministérios da igreja. Temos ministério de jovens, temos ministério de adolescentes, temos ministério infantil, ministério de homens, de casados. Então, assim, há canais, há oportunidades de você desenvolver, de você tirar essas dúvidas e de você desenvolver uma comunhão, de você desenvolver a sua fé dentro do convívio da igreja. Mas precisa participar, precisa estar ativo ali, cultivar uma vida de oração, desenvolver o hábito da leitura bíblica e, principalmente, eu vou falar mais disso no final, realizar o seu devocional diário, ter o seu tempo de comunhão com Deus, ter o seu tempo de prazer diante de Deus, para orar, para ler a Bíblia, para cantar, para fazer o que você quiser diante de Deus. É só você e Deus. Esse é um tempo importantíssimo. Então, tudo isso são fatores que vão ajudar no fortalecimento da nossa fé. Começa com a dúvida. A dúvida vai existir. Uma dúvida natural, ou uma dúvida que o inimigo vai colocar. Uma dúvida, eu, por exemplo, estou conversando com uma pessoa que me propôs discutir questões espirituais. Eu falei, ok, vamos conversar. Então, assim, tem dúvida? O que essa pessoa vai me dizer talvez vai me desafiar na minha fé, e eu preciso estar convicto, eu preciso saber aonde eu piso, eu preciso valorizar o sacrifício de Cristo por mim na cruz, e se for uma oportunidade de defender a fé, eu preciso defender a fé, eu preciso defender a palavra de Deus e a doutrina da palavra de Deus. Então, esses são os caminhos, alguns caminhos, algumas coisas que nós podemos e devemos fazer. É lógico que eu, como pastor, como líder, alguns irmãos da liderança da igreja, ou desses ministérios que eu citei, podem ajudar, claro que pode e devem ajudar, mas precisa haver, não dá para carregar no colo todo mundo o tempo todo. Você precisa encontrar o seu caminho, você precisa encontrar o seu combustível, a sua motivação para... Não, eu vou investir na minha fé, eu preciso melhorar, eu preciso valorizar o que Deus fez por mim. O segundo ponto que mata a nossa fé é quando nós não alimentamos a nossa mente. A nossa mente é flácida, a nossa mente é vazia, a nossa mente é descompromissada, e isso faz muito mal. E aí tem muita gente que associa a fé a sentimentos, mas essa é uma associação muito perigosa, e eu falei também disso hoje de manhã. Quem tem uma fé alicerçada em sentimentos, ele sempre vai ter uma fé frágil. Porque os nossos sentimentos, eles oscilam. Uma hora está em cima, outra hora está embaixo, agora você está de bom humor, outra hora você está de mau humor, uma hora você está animado, outra hora você está desanimado. Então, assim, a nossa fé não pode se basear nessas coisas. Então, o sentimento é muito perigoso. Outra coisa muito perigosa que entra nessa esfera do sentimento, que é uma indução perigosa, é a gente agir pela fé dos outros. Sabe esses profetas que tem por aí, que fala para você o que você tem que fazer para você receber a bênção? Não, você vai no monte, você vai dar uma oferta, você vai fazer o sacrifício e está tudo resolvido. Isso é muito ruim para a nossa fé. Porque a experiência, você nunca vai desenvolver uma experiência com Deus, você nunca vai buscar Deus, você nunca vai... Primeiro, se você falhou no primeiro passo, você não vai saber ter intimidade com Deus para orar, para ouvir a voz de Deus, para ter sensibilidade da voz de Deus, da voz do Espírito Santo. Então, muito cuidado com essa questão dos sentimentos, fazer o que os outros mandam, sem entendimento, achando que isso é fé, isso é um perigo muito grande. Então, a fé saudável é aquela baseada, primeiro, nas Escrituras, como nós falamos, e que ela parte de entendimento que nós desenvolvemos e cremos de maneira sensata. Você sabe aquela, quando, de novo, o profeta dá a profetada, e é um absurdo, mas o cara vai lá e levanta a mão e faz o propósito, e se é uma oferta, ele dá a oferta. Bom, o negócio é bom demais. Eu não acredito nisso, mas o cara está falando. Então, assim, isso é sentimento. E isso é muito perigoso para a nossa fé. Então,
nós precisamos cuidar de tudo aquilo que está na nossa mente. E isso precisa ser resultado de aprendizado e de experiências espirituais pessoais, nunca de terceiros. Uma experiência de terceiro ela pode ser útil para te dar uma inspiração. Olha, eu quero ter uma fé como aquele homem, como aquela mulher, eu quero ser de oração, eu quero buscar, mas não viver na sombra dessas pessoas, e principalmente daqueles que têm a coragem, né, de dar esse tipo de instrução. Agora, cuidar da mente só é possível através dessa vivência, através dessa comunhão, através dessa convivência com Deus e principalmente com a sua palavra. De novo, quantos seguidores de Jesus foram perseguidos ao longo da história? Então a gente vê os milagres, aqui começa, né, a dispersão, quando Jesus morre, os discípulos indo para Emaús, e depois vem a perseguição e a igreja. Então, no decurso da história, a vida dos seguidores de Jesus foi uma vida boa? Você acha que se fosse o sentimento, se fosse aquela coisa ali, emoção do coração, eles teriam perseverado na sua fé, no seu propósito? Jamais, eles teriam abandonado. Mas por que é que eles perseveraram? Porque era fé genuína. A fé deles estava em Jesus, estava nas suas promessas, estava na palavra, e é por isso que eles foram capazes de suportar até mesmo o martírio, alguns deles. E eu me lembro, por acaso, né, o nosso tema do DIP desse ano é fé corajosa. Nós vamos falar sobre isso, sobre pessoas, mas lá no Antigo Testamento, no tempo bíblico, o cara morreu por causa de Jesus, o cara foi perseguido. Não, isso acontece hoje. Muito mais pessoas do que você pensa e imagina estão enfrentando oposição por causa da sua fé. Estão perdendo oportunidades, estão perdendo família. Eu li nesses pedidos de oração que nós temos, que tem um caso acho que ele chama Zaid, do Iêmen, um rapaz que primeiro ele saiu do Islã e se tornou ateu. E nesse momento que ele estava no ateísmo, ele se envolveu com drogas, se tornou um dependente de drogas. E aí ele começou a vagar de religião para religião. O que esse rapaz precisava? Ele queria libertação. Ele precisava ter Cristo, ele precisava ter liberdade, e ele não encontrou até não achar Jesus. Depois de passar por tudo isso, através de um sonho que perturbou muito ele aceitou a Cristo e se converteu ao Evangelho. A partir daí ele começou a ler a Bíblia. Quando seu pai descobre que ele tinha agora uma fé em Cristo e que ele tinha uma Bíblia, o pai começa a perseguir e depois espancar e depois expulsa ele. E ele vai morar nas ruas. Então esse jovem, imagine os traumas que ele carregava, imagine os sentimentos que vinham na sua mente e no seu coração. Então na rua, o que sustentou ele foi a sua fé. A fé que ele desenvolveu, a fé que ele conheceu unicamente em Jesus. Então não foi nas drogas, não foi nas religiões e nem foi no ateísmo, né? Quando exclui qualquer tipo de religião ou de crença. Em nenhum desses lugares a fé dele foi estabelecida. Mas em Cristo Jesus ele pôde passar por esse momento de dificuldade, se estabeleceu e hoje, segundo o relato do ministério, ele lidera uma rede de igrejas. Por quê? Porque a sua fé estava fundamentada em Cristo e não em sentimentos. Então somente uma fé fortemente nutrida, dentro da mente e dentro do coração, segundo a palavra de Deus, e segundo essas experiências, porque tem gente que quer ver experiência, né? Ele quer ver fogo, ele quer ver anjo, ele quer ver milagre, ele quer ver tudo, ele só não quer buscar, ele só não quer se preparar para isso, ele só não quer o ônus, né? Dos joelhos dobrados, da consagração, da confissão de pecados, da vida de santidade, então fica difícil. Então esse rapaz suportou tudo isso, porque realmente a fé que ele tinha era uma fé verdadeira. E ele não abriu mão, e por isso Deus deu vitória para ele. Então nós precisamos alimentar a nossa mente com aquilo que é puro, com aquilo que realmente é combustível para o nosso coração e para a nossa comunhão com Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala disso na carta aos Filipenses, o que deve permear a nossa mente, o que deve ocupar a nossa mente. Ele fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então, parece uma coisa, né, a gente lê o texto, a gente acha que isso, mas aí é que está o alimento, aí é que está o fortalecimento da nossa fé. E aí me permita fazer uma pergunta. O que é que tem ocupado a sua mente?
O que é que tem ocupado o seu coração? Seus pensamentos são nobres? São corretos? São puros? São dignos? Ou a sua mente está ocupada, por exemplo, por sites de fofoca? E às vezes não é nem o site, é a fofoca mesmo, ao vivo, né? Ou pornografia, como eu falei a semana passada, ou jogos eletrônicos, ou TV, né? Hoje a TV nem é mais, mas às vezes um programa de TV, as mídias sociais, ou seja, será que essas coisas, porque todas essas que eu citei, elas só têm um propósito: fragilizar a sua fé. Não pense que em mídia social, em jogos eletrônicos, em pornografia, em fofoca, em qualquer dessas fontes, a sua fé vai ser fortalecida. Pelo contrário, todas essas fontes vão contaminar a sua mente e vão minar a sua fé. É para isso que elas foram criadas. Existe um mentor por trás disso. Existe alguém por trás disso, com o propósito de minar a sua fé. Então, às vezes a pessoa diz: eu não tenho tempo para ler a Bíblia. Eu não consigo fazer um devocional. Eu não tenho tempo para vir nos cultos. Eu não tenho tempo para frequentar a escola dominical. Eu não tenho tempo, a pessoa não tem tempo para nada. Mas, infelizmente, permite o seu precioso tempo ser absorvido com essas coisas que eu acabei de citar, que são extremamente perigosas. Mas, que nós possamos, como a palavra de Deus diz, né, remindo o nosso tempo, porque o tempo está próximo, está acabando. O Abel deve ter estudado essa palavra, né? Remir aí é um sentido de mendigar. Então, assim, quando nós somos convidados a olhar para o nosso tempo, remindo o tempo, é pensar: olha, é uma migalha que eu tenho. Então, nós precisamos valorizar. Nós precisamos realmente cuidar do nosso tempo e da nossa mente. Uma outra questão que faz muito mal para a nossa fé é a sobrecarga de atividades. Mas espera um pouquinho, você acabou de falar que tem que vir na igreja, tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que ter devocional, e agora você está falando, tudo na nossa vida precisa ter equilíbrio. Então, existem as pessoas que amontoam atividades, amontoam uma agenda, só que isso não tem objetivo espiritual. Isso não cumpre algo espiritual que vai nutrir essa fé, que vai nutrir a sua alma, mas vai simplesmente ser uma agenda de execução. Eu faço, eu contribuo, eu participo, eu louvo, eu canto, eu toco, eu faço, mas isso não agrega a minha fé. Então é muito importante a gente ter esse discernimento e saber que nós precisamos servir a Deus, não com sobrecarga, mas com aquilo que realmente reconhecer, aquilo para o qual nós somos chamados. Foi chamado para o ministério de louvor? Faça do ministério de louvor algo valoroso, valioso para a sua vida. Qualquer ministério na igreja, mas a mídia não entra. Entra, todo o trabalho que nós fazemos para Deus entra. Você saber que aquilo é algo que você está fazendo para a glória de Deus, e fazer o melhor, e se preparar para isso, e agradecer a Deus por isso, e pedir que Deus lhe dê oportunidades de honrá-lo através do ministério que você está trabalhando. Então isso é diferente de você botar. Eu conheci foi meu amigo, né? E que o currículo dele era pastor de não sei qual igreja, era líder não sei do que, e presidente não sei do que, e não sei o que da associação. O cara tinha 450 cargos. Mas para que isso? Só para ostentar que faz um monte de coisa? Mas uma vida espiritual frágil, um caráter questionável, um testemunho questionável. Então, é isso que eu estou falando, a sobrecarga não ajuda, mas melhor você fazer menos, com mais qualidade, do que você querer fazer muita coisa e não fazer com qualidade, não se dedicar como se fosse realmente algo feito para Deus, verdadeiramente para o Senhor. E por último, se você quer matar a sua fé, não tenha comunhão individual com Deus. Pastor, mas será que tem crente que não tem comunhão individual com Deus? Tem, e tem muito. Tem muito crente que não lê a Bíblia, tem muito crente que não ora, tem muito crente que não frequenta culto, tem muito crente que não aprende nada porque não tem interesse. Tem muito crente com a comunhão rompida com Deus. Essa é a verdade. Então, assim, se nós pudermos ter um encontro que seja pessoal, não estou falando de salvação, estou falando de um encontro assim. Aqui nós estamos todos aqui no encontro com Deus. Deus está aqui, é o culto para Ele, a casa dele. Nós cantamos ao nome dele, estamos falando da palavra dele. Então nós estamos aqui diante de Deus. Mas quando nós saímos daqui, nós temos uma vida pessoal. Nós temos uma vida individual. E alguém pode pensar: não, fora daqui, ninguém tem nada com a minha vida. Nós não temos ninguém aqui tem nada com a vida do outro.
mas Deus continua nos olhando. Deus continua conosco quando nós saímos daqui. Então, tudo que nós pensamos, tudo que nós fazemos, tudo que nós escolhemos e tudo que nós não fazemos, Deus está vendo. Então, essa vida pessoal com Deus, ela vem suprir essa falha. De novo, nós vivemos num mundo de distrações. Nós vivemos num mundo de tentações. A única coisa que nos capacita a dizer não para essas tentações, a estar em pé diante de Deus, é ter uma vida de comunhão com Ele. É ter uma vida de transparência com Ele. Talvez essa seja a melhor palavra. Uma vida individual, uma vida pessoal e uma vida de transparência com Ele. Não existe uma fé saudável sem que haja um relacionamento com o autor da fé. Se Ele é o autor da fé, e você não tem relacionamento com Ele, eu não tenho relacionamento com Ele, eu não falo com Ele, não passo tempo com Ele, como é que eu vou ter fé? Então, é isso que é importante nós sabermos. Então, como podemos ter uma fé viva se não temos sequer tempo para estar a sós aos pés do nosso Deus? Então, negligenciar essa comunhão é como se todo dia nós feríssemos a nossa alma mortalmente. Uma hora ela vai morrer. Então, assim, quando você não ora, quando você não medita, quando você não lê a Bíblia, quando você não cultua, você vai sufocando a sua fé, você vai sufocando a sua fé. Uma hora ela deixa de existir. Jesus, ele ensinou uma coisa muito impressionante, João 15, 5, ele diz assim: eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, esse é o resumo do que eu falei. Você quer fazer muito para Deus? Você quer ver fogo descer do céu? Você quer ver anjos? Você quer ver milagres? Você precisa estar em Cristo. Você precisa permanecer em Cristo. Porque o milagre vem dele. A seiva, o poder, a autoridade vem dele. Então, se você estiver nele, e é o que ele está dizendo, esse dá muito fruto. Porque sem ele, nós não podemos fazer nada. A gente pode até ter uma boa maquiagem, né, uma boa máscara. Podemos ter um bom disfarce de cristão. Mas se nós não tivermos Jesus, isso vai durar muito pouco. Então, a comunhão diária é como se todos os dias nós estivéssemos cuidando do bem-estar, e se nós estivéssemos ligados realmente a essa videira, ligados a Deus, é isso que vai garantir que a nossa fé seja uma fé forte e saudável. Outra coisa muito perigosa, alguém que acha que não vai perder a sua fé. Eu oro, eu vou para o monte, eu jejuo. E, eu gostaria de aconselhá-lo a ficar com o que Paulo ensina. Paulo aos Coríntios, ele fala assim, olha, aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Ninguém é infalível. E outra, por mais que você ore, e aliás, quanto mais você orar, quanto mais você se tornar essa pessoa de fé, mais o diabo vai tentar você, mais o diabo vai querer você fora do jogo. Então veja como que é uma estrutura que nós precisamos ter. Jamais baseada em nós mesmos, no nosso conhecimento, na nossa capacidade, no nosso tempo de cristão, no nosso tempo de oração, mas em Deus. Esta convicção de que nós somos fracos, somos frágeis e podemos ceder a uma tentação, vai nos ajudar em muito a não fracassar. A gente sabe que o comportamento, né, de alguém de salto alto, que a gente diz, é muito perigoso, porque ele vai acabar se distraindo, ele vai acabar em algum momento, por descuido, ele vai cair e a sua ruína será grande. E eu quero concluir dizendo que aqueles irmãos do passado que sofreram, que morreram, que são nossos exemplos de vida. Você imagina o que seria de um Abraão, o que seria de Moisés, o que seria de Davi, do próprio Paulo. Tira a fé da vida desses homens. Para que eles serviriam? Qual seria a referência dele para você, se você olhasse para a vida de um Paulo sem fé? Para a vida de um Davi sem fé, de um Abraão sem fé? Esses homens tiveram dúvidas, esses homens tiveram dificuldades, esses homens tiveram que lutar. Mas o que faz deles hoje homens como referência para nós é porque eles foram esses homens de fé. O Senhor escreveu os nomes deles na história por causa da sua fé. Então, quando a fé dele está ligada em Cristo, o sucesso remete à glória de Deus, nunca à nossa própria glória. Então, seguir o exemplo desses homens e guardar a palavra de Deus no nosso coração é uma forma de nós perseverarmos na nossa fidelidade também e de nós vermos a nossa fé crescendo
e com um propósito. A nossa fé precisa impactar o mundo em que nós vivemos. Nós estamos na iminência, né? O mundo está em pecado, o mundo está fervilhando no pecado. Nós não sabemos quanto tempo mais a igreja de Cristo vai ficar na terra. E enquanto isso, nós precisamos fazer diferença. A igreja de Cristo precisa fazer diferença. Nós não podemos ser passivos nesse mundo. Eu comprei a minha passagem, entrei ali e estou esperando a hora que o trem partir, a hora que o avião decolar, eu já estou dentro. Não, nós precisamos lutar. O nosso papel aqui é fazer a obra de Deus. Então, a fé só cresce quando nós buscamos profundamente esses desígnios de Deus e colocamos em prática os princípios dele. Isso é uma relação muito direta. Quando você ora, quando você se humilha, quando você consagra a sua vida, quando você pede, Deus vai se revelando. E isso vai fortalecendo a sua fé. E as coisas vão mudando. E Deus vai te usando. E você vai ganhando pessoas. E você vai orando. E Deus vai respondendo. E assim a sua fé vai ser uma fé permanente para a glória de Deus. Então que nós possamos preservar. Que nós possamos cuidar da nossa fé. Porque ela é fundamental para nós. Para todos. Tanto para a minha vida pessoal, quanto para o que eu posso fazer pelo meu próximo. Você imagine você falar de Jesus para alguém, se você não tem convicção. Sabe, você precisa de Jesus para ir para o céu, mas você mesmo não sabe se você vai. Você mesmo não sabe se os seus pecados estão perdoados. Que a gente estava falando aqui na escola dominical, essas dúvidas precisam ser dirimidas, elas precisam ser tiradas do seu coração e da sua mente, da nossa mente e do nosso coração. Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero orar com vocês, antes de nós cantarmos o último hino, para encerrarmos. Senhor, nosso Deus e Pai, nós sabemos que o inimigo não quer que nós tenhamos fé, que sejamos homens e mulheres de fé. O inimigo prefere que nós sejamos pessoas superficiais, que nós apenas imitemos, que nós apenas pareçamos com cristãos verdadeiros. Mas nós sabemos que nós precisamos desenvolver essa experiência. Nós precisamos, Senhor, passar pela fornalha, nós precisamos passar pelo deserto, pela escola, Senhor, para crescermos em graça, em conhecimento, na nossa fé, na nossa esperança, nas nossas convicções. Assim estaremos preparados, Senhor, para enfrentar as lutas, para enfrentarmos as tentações, para enfrentarmos, Senhor, a nossa própria carne, a nossa própria natureza, as artimanhas, Senhor, do nosso inimigo que é mortal, e assim permanecermos, Senhor, fiéis ao Senhor, à sua palavra. Porque nós sabemos que todos que foram salvos, todos que foram chamados ao Evangelho, todos que foram chamados e reconhecem Jesus como Salvador, têm propósito. O Senhor não chama ninguém apenas para salvá-lo, mas nós somos salvos para servir. Salvos, Senhor, para entrar nas fileiras, para lutar, para batalhar, para testificar. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que aqueles cuja a fé está fraca, aqueles cuja fé, Senhor, está minando, que o Senhor possa dar graça e abrir o seu entendimento, o seu coração e dar disposição para que eles possam permanecer, para que eles possam, Senhor, escolher o melhor caminho, voltar-se para o Senhor, confessar os seus pecados, abandonar, Senhor, os seus maus hábitos, os seus pecados e abrir o seu coração para o teu Espírito Santo. Assim seremos fortalecidos. É isso que nós pedimos, é isso que nós precisamos, em nome de Jesus. Amém.